Senhoras e senhores, boa noite. É uma satisfação recebê-los neste legislativo, um legislativo que se propõe ser propositivo e que se propõe agasalhar todas as grandes ideias e todas as ações que possam impulsionar a cidade de São Carlos para o destino de que seu povo é herdeiro. Declaro aberta essa audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos, onde serão discutidos assuntos relacionados à implementação do Centro de Formação e dos mecanismos de fomento do aperfeiçoamento pessoal da educação. Essa audiência foi solicitada pelos vereadores que integram a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia deste Legislativo. Sendo assim, gostaria de convidar para integrar a mesa autoridades desta audiência pública. O vereador Chico Loco, secretário da Comissão de Educação, o vereador Gustavo Pose, membro da Comissão de Educação, por favor. O secretário municipal da Educação, Orlando Mengatti Filho, Nino. Secretário de Ciência e Tecnologia, que nos honra, ex-presidente do CNPq, que nos honra com a sua presença. Gostaria de convidá-lo para compor essa mesa. A Maria Cecília Serminário Derisso, da equipe da Secretaria Municipal da Educação e uma das responsáveis pela elaboração desse projeto que agora vamos discutir. E quero convidar para compor a mesa também a professora Rosa Anunciato, coordenadora do curso de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, que nos honra com a presença e que certamente abrilhantará, aqui, por favor, este debate. Agradeço a presença de todos e também do vereador Robertinho Mori, que está aqui presente. Devo justificar a ausência do vereador Roselei Françoso, que está em Santa Rita do Passa Quatro, está se esforçando para chegar a tempo aqui, mas nós sabemos que há problemas na estrada que liga Porto Ferreira a São Carlos. Olha, essa audiência pública representa um momento relevante da educação no município de São Carlos. Por um motivo muito simples. O motivo de que isso contempla uma demanda, por um lado, daqueles que militam na educação e, por outro lado, contribui, é uma ferramenta musculosa, forte, para implementar
a qualidade da educação no município de São Carlos. A educação não é um processo que chega a um determinado ponto e estaca. A educação é dinâmica, a educação é movimento. O professor, ou aquele que milita na educação, que se satisfaz com aquilo que conhece, não é, na verdade, um professor, é um burocrata. O professor é aquele que está continuadamente aprendendo, estudando, se qualificando. O mundo muda. A linguagem mudou radicalmente. Ou a gente dá conta disso tudo, ou a gente fica parado. A educação, nós sabemos todos, é a porta de ingresso da cidadania e do desenvolvimento. Sem educação não se chega a lugar algum. E tudo aquilo que nós pudermos fazer para melhorar a educação, é claro que é bem-vindo. A capital da tecnologia não pode se orgulhar de ter mecanismos não dinâmicos para melhorar a qualidade dos seus professores, melhorar a qualidade da educação. E eu não falo só da educação em nível de município. Eu falo em todos os níveis. Entendendo aqui como nível, ou, melhor dizendo, no sistema municipal, estadual, privado e tudo mais. A gente tem uma responsabilidade sobre aqueles que estudam na cidade de São Carlos, não importa a rede. Então, quando a Secretaria Municipal da Educação articula os seus quadros para que de forma democrática, elaborem um projeto para dar dinâmica a tudo isso, a gente tem que abraçar essa ideia, a gente tem que ajudar a botar essa ideia em prática e fazer com que ela não seja uma atitude de um governo, mas que ela transcenda governos e deixe de ser política de governo para ser política de Estado. Nós vamos passar a palavra primeiro para o secretário municipal da Educação, que disporá do tempo que ele achar necessário para expor as suas ideias. Em seguida, a palavra vai ser oferecida para os membros da mesa e a gente pede para que, da parte do Legislativo, pelo menos, eles sejam sucintos nas suas palavras e nas suas indagações. E deixando um tempo um pouco mais dilatado para o secretário Tundizi e para a professora que coordena o curso de pós-graduação do curso de Educação da Universidade Federal de São Carlos, a Rosa Nociata, para que possam falar um pouco mais. Quero justificar a ausência do presidente Júlio César, que às sextas-feiras dá aula em Descalvado, e agradecer a presença do ex-presidente desta casa, o vereador Lucão Fernandes. Com a palavra, oferecendo a tribuna ao secretário municipal, Júlio César. Tudo bom? Boa noite a todos vocês. Eu só queria, inicialmente, agradecer a presença de todos e todas nessa noite e de um assunto tão relevante
para a história da educação. Eu acho que tudo na vida tem seus momentos. Essa é uma ideia que não foi construída só por mim, mas por toda a equipe. E eu quero agradecer, Azwait, a você, como presidente da Comissão de Educação, pelo trabalho e pela honradez em ter assumido também conosco. Nós fizemos uma reunião em meados de abril, quando ainda o projeto era incipiente, e nós começamos a discutir com você, como presidente da Comissão de Educação, um assunto tão relevante para a educação pública de São Carlos. Agradecer ao Chico Loco pela disponibilidade e pelo apoio que tem oferecido também às causas da educação aqui no nosso município. Agradecer ao Gustavo, também como membro da Comissão de Educação. Essa semana nós estivemos juntos em Limeira. É um processo que nós vamos começar no Bolsa Creche. O que mais nos entusiasmou também foi a questão do centro de formação, que os técnicos da secretaria lá juntos conosco estiveram. Quero agradecer aqui de maneira também o Robertinho, por estar aqui conosco, que é um militante da cultura. Agradecer o Lucão, que é o nosso vereador do PMDB. Agradecer ao Tundizi pelas parcerias que nós temos feito entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Educação. E quero agradecer também aqui nessa noite, de maneira especial, a Rosa, nossa parceira da UFSCar, pela disponibilidade. Agradecer a uma pessoa que, desde novembro do ano passado, quando o prefeito Ayrton me convidou, que tem sido mais do que uma relevância que ela tem na educação pública aqui de São Carlos, que é a Silmara, que é a nossa diretora pedagógica, e a equipe da Secretaria Municipal de Educação, que sem você, nada disso que nós estamos construindo nesses 10 meses à frente da pasta seria possível pela disponibilidade. É uma mulher guerreira, que tem conhecimento, que tem o tirocínio, e ninguém faz nada sozinho, a não ser com essa equipe maravilhosa que eu tenho a honra de coordenar na Secretaria Municipal de Educação. Agradecer às diretoras e diretores todos, ao presidente da Comissão Municipal de Educação do Conselho Municipal também pela presença. Quero deixar por último a Cissa, que a Cissa, quando nós lançamos a ideia de fazer o centro de formação, e nós tínhamos uma ideia incipiente, eu falei com a Cissa, junto com a Silmara, a Aline também nos ajudou muito nesse processo, mas a Cissa, de maneira especial, pelo apoio que eu tenho recebido de você, por ter encampado essa ideia. O Vitor Hugo tinha uma frase que o Eduardo Campos usava muito na campanha, né? Nada mais forte do que uma ideia, do que quando o tempo dessa ideia chegou. Eu acho que tudo tem seu tempo, tudo amadurece, e o momento do centro de formação, e o Azwait, eu tenho uma gratidão a você por ter também encampado, acreditado, não só como diretor do CPP, mas a tua história da Comissão de Educação, nesse momento, e ter encampado essa ideia. E a Cissa, eu quero agradecer aqui publicamente, aos que estão aqui, aos que nos ouvem, pela prontidão em acreditar num projeto, junto com os parceiros que ela vai falar. E eu não poderia deixar de agradecer muito ao prefeito Ayrton Garcia. Tem um momento da história, eu me lembro, se não me engano, logo depois que eu assumi a secretaria, dia 2 de janeiro, a Silmara se lembra, a Juliana também, o Ayrton me chamou para elencar as prioridades do que ele havia falado em novembro, quando compôs a equipe da Secretaria Municipal de Educação. E aí, não é a questão do prédio físico, mas havia uma demanda, uma disputa quase a palmo do prédio onde abrigou a prefeitura, onde abrigou a própria secretaria do Palacete Conde Pinhal. E eu pedi ao prefeito, olha, nós gostaríamos que esse prédio continuasse com a educação, pela importância da educação, não pela estrutura física do prédio, mas que ali nós tivéssemos um centro de formação para os profissionais da educação aqui em São Carlos. Eu acho que é isso. E o Ayrton falou, olha, você me dá um dia, porque aquele prédio está mais disputado que ouro, mas faz um ofício. 2 dias depois, o Ayrton, e eu quero agradecer também ao Écio Firmiano, falou, olha, o prédio vai ficar com a educação, desde que você faça lá o centro de formação. Então, o prefeito acreditou também, e acredita numa tese, e faltava realmente, não nós convencemos, longe disso, seria uma arrogância da minha parte como secretário, estando na pasta, mas o apoio que a Câmara Municipal nos deu, e você em especial, e toda a comissão, e nos ouvir, e nessa noite, poder fazer uma audiência pública, depois de quase 7 meses, 8 meses, porque o Lucão, que tem experiência como vereador, como líder do PMDB e presidente de partido, sabe,
Por que nós estamos mandando lei para a Câmara, fazendo uma audiência pública? Esse centro não é um centro que termina o mandato, entra um outro prefeito, um outro secretário e acaba. Tem que ser um centro da educação de São Carlos, como o Oswald falou. Eu não acredito em educação a curto prazo. Os resultados que você colhe é a longo prazo. Mas nós temos que dar o passo inicial. O centro vai ser um centro de excelência. Porque quando tem uma parceira como a Federal, como tem uma parceira como a USP, e no dia 5 de setembro, nós teremos uma audiência com o reitor da Unesp do Estado de São Paulo, Sandro, que é de Araraquara, para que a gente converse. E o que mais me entusiasma, não só com o secretário, porque daqui a um tempo nós não estaremos mais, tudo passa, mas a adesão que isso a CISA vai colocar, de vários institutos, de uma ideia que parecia incipiente, não era só um prédio, de uma estrutura física, do avanço que nós tivemos em tão pouco tempo, e ainda, mas é fundamental, isso que eu discutia com a Comissão de Educação, que nós tenhamos um projeto duradouro para a rede. Assim como foi a discussão no Estatuto da Educação, que a Silmara está coordenando junto comigo, e com o governo, e também com a Câmara, deixando o concurso público para diretor, o concurso para supervisor, para que amanhã a educação tenha estabilidade. A política partidária não pode influir na educação. Amanhã, esteja quem estiver na Câmara, à frente dos destinos da Secretaria ou do governo, a educação continua, tem que avançar. E o Centro de Formação, eu que quero te agradecer pela oportunidade de hoje estar aqui, conversando com os professores, diretores, e com quem também não está aqui, mas podendo ter essa oportunidade de construir, não um processo novo. Nós também não procuramos nenhum estrangeirismo, não vamos buscar fora de São Carlos, com tantas universidades que nós temos aqui. É claro que no processo de construção, que vai ser duradouro, que é fundamental, que é indispensável, virão outros parceiros, públicos e privados. Eu quero que amanhã, e a CISA tem construído com maestria, que além das universidades públicas, venha o Senai, venha o SESI, venha o SESC e tantos outros institutos que possam agregar valor, porque nós temos, Oswald, e você sabe, eu debatei isso na Comissão de Educação, é invejável o conhecimento, isso eu falava com o Gustavo na nossa ida a Limeira. O conhecimento da nossa rede, a profundidade, a formação de doutores, de mestres, só que isso não pode ser um processo único, tem que ter uma continuidade para que o resultado da educação de São Carlos, que é invejável nos números do IDEB, amanhã não só nos números, mas na política de formação seja continuada. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer nessa noite pelo carinho, pela recepção daqueles que puderam vir aqui essa noite, e agradecer mais uma vez a você, a Cissa, que eu vou passar a palavra. A Cissa nunca teve... Falou, mas... Falei, Cissa, professor efetivo do ensino fundamental desde 2008, professor da educação infantil desde 2017, professor do curso de pedagogia da Uniceb Ribeirão Preto, diretora de escola do ensino fundamental, pedagoga formada pela Universidade Estadual de Campinas pela Unicamp, especialista em gestão escolar e educação à distância pela Uniceb Ribeirão Preto, mestre em educação pela UFSCar, cursa doutorando em educação na UFSCar, tendo como objeto de pesquisa a formação de professores e a educação escolar. Autora de livros e artigos reconhecidos pela relevância dentro da temática que estuda. Nós temos que aprender com a rede, por isso nós não precisamos de nenhum estrangeirismo, com pessoas capacitadas como você, como os nossos supervisores e diretores, que conduzem com tanto brilhantismo a educação pública aqui em São Carlos. Então, você que vai fazer a apresentação, eu acertei isso com o presidente da comissão, depois, juntos, nós poderemos responder. É uma honra ter você. Nós não nos conhecíamos no processo de construção do centro, mas é uma grata surpresa o aprendizado, não só porque a UFSCar é a tua grande parceira como formadora, mas pela tua história. Então, é justo que você ocupe, fale, e realmente, amanhã, independente de cargo, eu já avisei a diretora dela, que é minha amiga. Outro dia eu fui fazer uma visita, sabe, Lucão? A diretora falou, eu vou perder a Cissa. Não, São Carlos vai ganhar, porque a Cissa vai para o centro de formação. Professor, a gente repõe. Quadro como a Cissa, para ter à frente dos estilos do centro de formação, são poucos. E eu acredito nela, que o centro de formação vai ganhar com excelência com você. Tá bom? Muito obrigado. Antes de passar a palavra à professora
professora Cissa, eu devo lembrar que a ideia de audiência pública é abrir o debate com a rede municipal e com todos os interessados, independentemente da rede a que pertençam, e abrir o debate com os vereadores, porque o projeto vai ser encaminhado em algum momento para a Câmara Municipal e os vereadores têm que estar formando uma convicção, não só para votar a favor do projeto, mas para entender que o projeto é muito importante para a educação da cidade de São Carlos e para ter argumentação e força de convencimento para que esse projeto seja aprovado, se possível, por unanimidade. E lembrar que a criação deste centro de formação não significa trazer despesas outras para a prefeitura, não significa criação de cargos, nada disso. Significa dar uma dinâmica e criar algo com as próprias forças, com as próprias pessoas que estão aí, para que São Carlos dê alguns saltos à frente e mostrar que, mesmo em crise, mesmo sem dinheiro, a gente é capaz de fazer muita coisa e de fazer melhor. Com a palavra, professora Cissa, Serminaro Derisso. Não posso esquecer do Derisso. Por razões óbvias. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Câmara, a professora White, professor Gustavo, Chico Louco, que já nos ouviu anteriormente. Gostaria de agradecer ao Nino e à Silmara, né, porque se o Nino não me conhecia, a Silmara me conhecia, e foi ela que abriu essa oportunidade para mim. A Silmara teve hoje uma fala que me tocou bastante. Ela falou que eu abracei isso de maneira muito forte, né, Sil? E realmente abracei porque acredito. Acredito na formação de professores, acredito na necessidade da formação dentro da nossa rede, e acredito nessa equipe que trabalha junto com o Nino, né, Nino? Escolhida a dedo. Gostaria de agradecer a professora Rosa, a professora Aline, que também está aqui, e gostaria de apresentar para vocês a proposta que a gente tem para o centro. Eu não sei se eu vou conseguir me entender com esse daqui. Tá. Obrigada. Então, o centro de formação, como o Nino já colocou, a gente pretende implantar ele no prédio do Palacete Conde do Pinhal, né? O prédio que já foi Secretaria de Educação e que hoje está desocupado, e a gente está num processo de começar a mexer no prédio, né, Nino? Para a gente colocar as dependências do centro de formação lá. Vou começar com uma frase do Libânio, que define bem a questão do como a gente vê a questão da formação continuada. A formação continuada ela pode possibilitar a reflexividade e a mudança nas práticas docentes, ajudando os professores a tomarem consciência das suas dificuldades, compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-la. De fato, não basta saber sobre as dificuldades da nossa profissão. É preciso refletir sobre elas e buscar soluções de preferência mediante ações coletivas. A gente acredita nessa formação continuada enquanto uma ação coletiva da Secretaria de Educação. Como o Nino falou, a gente tem profissionais muito bem formados na rede. Os pares dentro da Secretaria de Educação, eles são capazes de formar a si dentro de um espaço que seja possível para isso, justamente pela grande oportunidade que a gente tem, pela grande possibilidade que a gente tem de disseminação do conhecimento, né? Então, nós acreditamos que todos os funcionários das escolas são educadores. Quando a gente fala de um centro de formação, a gente não está falando de um centro de formação de professores. A gente está falando de um centro de formação para todos os profissionais da educação.
A gente acredita que todos que estão diretamente ligados às crianças, todo mundo que trabalha na rede municipal de ensino, são educadores. Enquanto educadores, eles são indispensáveis na formação das nossas crianças. Então, esse centro ele vai estar voltado para todos esses profissionais, para as merendeiras, para os agentes educacionais, para os auxiliares administrativos, para o pessoal de limpeza, para todos os profissionais que estão dentro da escola e têm interferência direta no processo de aprendizagem das nossas crianças. Então, a abordagem de formação continuada, ela objetiva justamente o desenvolvimento de todas as equipes escolares. Quando a gente pensa, eu tenho, como o Nino falou, 10 anos de rede, né? Não é tanto, mas ainda assim, tendo 10 anos de rede, muito pouco a gente viu na questão de formação continuada nesses últimos 10 anos. A gente tem formações muito pontuais, né? Projetos muito pontuais, mas a gente não tem uma política pública de formação. E a gente acredita nisso enquanto política pública, né? O Tribunal de Contas do Estado, a gente recebeu um documento ontem, né, Ju, sobre a cobrança que o Tribunal de Contas tem feito em relação à formação continuada. E São Carlos, de fato, não tem o que apresentar nesse momento, porque a formação continuada ela está ali à deriva dentro da educação do município, não tendo tido até então um olhar voltado, um olhar especial para ela. Atualmente, na cidade de São Carlos, a gente tem cerca de 2.000 funcionários vinculados diretamente à Secretaria de Educação, os quais eles têm a missão de oferecer a educação básica a aproximadamente 15.000 alunos. Isso entre educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Cada um desses funcionários, eles são essenciais. E, para tanto quanto os professores, eles são parceiros importantes na construção da aprendizagem e da cidadania dos nossos alunos. Então, diante disso, a gente reforça a necessidade dessa política que efetive, de fato, um processo histórico de continuidade de ações que venham pensar na formação de professores. Quando o Nino começou a falar sobre o centro, né, e quando a gente começou a estudar, a levantar as necessidades, a criação de um centro de formação no município, ela não surge do nada. Quando a gente pega os documentos legais, a gente pega o Plano Municipal de Educação para os anos de 2012 a 2021, a gente tem lá, no artigo 2º, inciso 6, que fala sobre a valorização dos trabalhadores da educação, com plano de carreira, piso salarial, jornada e condições de trabalhos apropriados e com oportunidades sistemáticas de formação continuada. Lá na meta número 15 do mesmo Plano Municipal de Educação, ele fala sobre a formação de 100% dos docentes em nível superior da área, sobre a oportunidade de pós-graduação aos docentes, sobre a formação dos trabalhadores da educação, sempre adequada à função que exercem, e sobre a oportunidade de formação continuada a todos esses trabalhadores da educação. Então, essa é uma meta do Plano Municipal de Educação, que a gente está aí há 4 anos, né, do final dessa meta que termina em 2021, e a gente ainda não conseguiu sistematizar isso. Ainda falando sobre o Plano Municipal de Educação, na meta número 20, a linha D, ele fala sobre o atendimento das necessidades de formação dos trabalhadores de educação para a rede municipal de ensino. E, como uma das estratégias propostas nesse plano, a estratégia número 9, ele fala sobre ampliar e efetivar a articulação com as universidades, com as demais instituições de ensino superior do município, de forma a atender às reais necessidades de formação continuada para todos os profissionais do campo educacional. Finalizando as estratégias, a estratégia número 18 do Plano Municipal de Educação fala sobre criar um centro municipal de formação continuada dos trabalhadores da educação, integrando as diferentes coordenadorias, educação infantil, ensino fundamental, EJA, projetos e gestão. Então, quando a gente pega o Plano Municipal de Educação, ele perpassa todo o plano a questão da formação continuada. Ele tem sido pensado desde 2012, que é a data desse documento, né? Um documento com uma previsão para 10 anos, já se passaram 6 e a gente ainda não evoluiu na questão da formação continuada. Então, o centro de formação ele se encaixa perfeitamente dentro dessa demanda do nosso município e dentro dessa demanda da rede municipal de educação. O centro de formação, acho que eu não estou acompanhando aqui junto, né?
O Centro de Formação dos Profissionais da Educação do município de São Carlos, ele será, então, concebido como um equipamento público que esteja a serviço da cidade e tendo como objetivo dar sustentação a todas as ações de formação continuada dos profissionais que atuam na educação do município, ampliar suas competências e fomentar a discussão sobre a educação com vistas ao diálogo e à qualificação profissional. Então, é isso que a gente pensa, para além da questão de prédio, é isso que a gente quer. A gente quer a formação e a qualificação de todos os profissionais da educação, isso sendo oportunizado pelo Poder Executivo. Correto? Então, ele vai se constituir num espaço de uso coletivo, onde teremos formações, estudos, encontros, diálogos, debates entre os profissionais da educação e os demais representantes dos segmentos da educação em São Carlos. Os profissionais eles vão ganhar, assim, um local para aperfeiçoar o seu conhecimento. E ele vai passar a contar com um espaço adequado para eventos e reuniões pedagógicas. O espaço ele vai ser voltado para a formação, qualificação e capacitação de todos que estão vinculados à Secretaria Municipal de Ensino. Como as principais ações do centro, a gente pretende reunir informações acerca das necessidades de formação dos professores e os demais profissionais da área. Ação essa que a gente já começou logo no início do ano. Criar novas demandas de formação dos profissionais da área, através de parcerias com universidades, institutos, empresas e fundações do nosso município. Contribuir com a oferta e a divulgação de cursos de seminários, de congressos e demais eventos na área de educação. Incentivar os profissionais da rede a realizar os cursos e auxiliá-los na construção da sua formação permanente, além de construir processos de avaliações internas e externas para o acompanhamento qualitativo dos cursos de formação, com vista sempre à excelência do trabalho que a gente desenvolva dentro desse centro. Como os nossos principais objetivos, eu acho que o Nino falou isso muito bem, o primeiro deles é implantar na rede municipal de ensino políticas e programas de formação continuada, que isso não seja característica simplesmente de um governo, que isso venha enquanto uma política pública que permaneça. Todos nós que estamos na Secretaria de Educação somos profissionais de carreira, estamos, nesse momento, trabalhando dentro desse projeto, só que a gente sabe que somos todos professores. E dentro daqui 4 anos, daqui qualquer prazo de tempo, a gente vai estar dentro de sala de aula novamente, e a gente não quer que isso se perca, porque a gente não está fazendo isso enquanto governo, né, Nino? A gente está fazendo isso para os profissionais da educação e para o crescimento da educação no município. A gente pretende promover a educação e a formação continuada diretamente, então, pelo Poder Executivo, oferecer os cursos, seminários, simpósios, e o que é muito importante, a troca de experiência entre os profissionais da educação. A gente tem muitas práticas consideradas práticas de êxito, a gente tem muitos professores excelentes dentro da rede municipal, e a gente precisa de um compartilhamento desses saberes, de um compartilhamento dessas práticas, trazendo para isso também os pesquisadores da área, né, que estão firmando parceria com a gente, para que a gente tenha a oportunidade de divulgar e de ampliar isso dentro da nossa rede. Pretendemos fortalecer as dimensões culturais, teórico, técnico-pedagógica, ética e política, né, do profissional e do seu trabalho, fomentando, então, a qualificação pedagógica dos profissionais da rede. Eu acho que assim, a parte mais interessante da gente falar é o que a gente caminhou nesse período de tempo e o que a gente tem vivenciado de outras experiências para aproveitar o município de São Carlos. A gente visitou algumas experiências, alguns centros de formação, que são centros de formação muito bem-sucedidos e de grande destaque quando a gente fala da educação. O Centro Municipal de Campinas, que é o Cefortep, nós convidamos o pessoal de Campinas, mas eles tiveram um imprevisto, infelizmente não conseguiram vir. O Centro de Formação de Campinas, ele começou como um centro pequeno, hoje ele é um centro de formação, práticas pedagógicas, extensão e pesquisa. O Centro de Formação de Pesquisa produz materiais, dá cursos manhã, tarde, noite, formações para o município, em parceria com a Unicamp. E a gente conseguiu uma parceria muito legal com o centro. Eles disponibilizaram para a gente todo o aparato teórico e técnico que eles já têm, a experiência que eles têm em construção do centro, e é uma parceria já firmada com o Centro de Formação de São Carlos, que a gente pretende aqui consolidar. O Centro Municipal de Araraquara, que é o CEDEP, que se chama Centro de Desenvolvimento do Profissional da Educação,
também um centro consolidado, que tem suas atividades já há alguns anos, né? Nino, a gente tem uma parceria bem bacana com o pessoal de Araraquara, até pelo Nino e pelos contatos que a gente tem com a supervisão de lá. Também uma parceria firmada com o município de São Carlos. Eu vou começar a frequentar os finais de semana lá. Eles firmaram, até aproveito para falar para a Rosa e para a Aline, com a professora Emílio, o professor Celso da Federal, eles firmaram uma pós-graduação em gestão escolar, e a gente está conversando com eles para também trazer esse projeto para São Carlos. Araraquara já começou, e a gente vai começar a acompanhar de perto isso para a gente ver a possibilidade de trazer para São Carlos. Sorocaba, Diadema, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, são todos centros consolidados. São grandes cidades, e quando a gente pensa na dimensão de São Carlos se equipara a qualquer uma delas. Aliás, eu acho que São Carlos se sobrepõe a muitas delas, justamente pelo caráter de educação que a gente tem, né? Pelas grandes universidades, pela grande formação dos nossos profissionais. Então, São Carlos vai, com certeza, além das parcerias, a gente vai contribuir muito com esses municípios e a gente vai ter o apoio deles para a gente construir esse projeto dentro da Secretaria de Educação. No início do ano, eu acho que é importante a gente falar que a gente tem estabelecido um diálogo muito grande com a rede, através das direções, através da parceria que a gente firma com as escolas. A gente acha muito importante ouvir o professor, né? Ouvir o profissional que está na sala de aula, ouvir o profissional da nossa rede. Então, a gente fez um levantamento acerca de demandas formativas de todos os profissionais da educação. Então, a gente conversou com todas as escolas e tivemos um retorno de 100% das escolas. Todas nos deram um retorno apontando acerca de necessidades formativas dentro da rede, de todos os profissionais. Então, a gente fez esse levantamento justamente para saber de onde partir. O que o nosso profissional está precisando? Qual que é o ponto fraco nesse momento? O que ele está precisando de ajuda? E de onde a gente pode começar para ajudar esse profissional que está lidando diretamente na escola? Os agentes educacionais, eles levantaram 32 temas diferentes de necessidades formativas que eles acreditam que seriam importantes para o desenvolvimento do trabalho deles. Os auxiliares administrativos, que é o antigo secretário de escola, levantaram 25 temas relativos ao trabalho deles, que eles precisam de formação e que eles demandam um aperfeiçoamento. Os bibliotecários levantaram 7 temas diferentes. As merendeiras, os serviços gerais e os serviços braçais levantaram 56 temas necessários à formação e o aperfeiçoamento do trabalho deles. Professor 1, que é o professor de educação infantil, aproximadamente 125 temas. Professor 2, que é o professor do ensino fundamental, aproximadamente 50 temas. E os professores 3 e 4, que são os professores do Fundamental 2 e da EJA, levantaram cerca de 10 temas. A gente teve um retorno, eu lembro que quando eu peguei essa planilha, eu mostrei para as meninas, eu tinha quase 600 itens nas colunas que nós fomos agrupando dentro daquilo que se conversava entre si, temas que eram semelhantes, e a gente não conseguiu diminuir mais que isso. Então, isso retrata a necessidade formativa da nossa rede. Isso retrata que a gente tem um leque muito grande para cobrir aí, né, e para oferecer formação para os nossos profissionais. Dentro disso, nós começamos a pensar em parcerias. Como o professor Azuaite bem falou, a questão financeira é preocupante, mas a gente não está aqui para pensar em questão financeira. Dentro do município de São Carlos, a gente tem 2 grandes universidades, um instituto federal, 3 grandes universidades, né, porque temos a Unicep, 2 públicas e uma particular, o Instituto Federal, além de diversos outros segmentos que estão disponíveis e se dispuseram e têm nos procurado, e temos procurado também e firmado parcerias que oportunizem a formação dentro do centro. Queria citar, em primeiro lugar, o IFISP, que é o Instituto... A IBAMA, com certeza, o Embrapa, com certeza, professor. O IFISP, né, que é o Instituto Federal de São Carlos, que funciona dentro da Universidade Federal. O IFISP, eles nos procuraram no começo do ano, a gente já teve uma reunião com o prefeito, né, o diretor do IFISP, o professor Rivelli, que também
não pôde comparecer, mas a gente está em contato direto com eles. O IFISP, eles têm uma forma de contratação do seu professor concursado que eles precisam ter, eles articulam formação, pesquisa e extensão, né? Então, o IFISP ele tem essa demanda de dar a extensão, os cursos de extensão para professores, para alunos, para o UFSCar. E o IFISP nos procurou e disponibilizou a colocar as horas de extensão dos seus professores à disposição do Centro de Formação e da Secretaria de Educação. Então, o IFISP, a gente já tem firmado algumas parcerias enquanto Secretaria de Educação com eles. Então, eles vão lançar os cursos, a gente vai fazer uma parceria com os profissionais deles, e eles vão oferecer esses cursos para os profissionais da rede municipal de ensino. Lançamos, na semana passada, 2 cursos de inglês, que houve reserva de vagas para os professores municipais que gostariam de se inscrever. Hoje, a gente está lançando um edital em parceria com o IFISP sobre um curso com 10 temáticas diferentes, que também foram demandas da rede, né, demandas do HTPC, que o pessoal que tem 2 contratos faz na quarta-feira. O HTPC de quarta-feira, para quem não sabe, o horário de trabalho pedagógico coletivo, nós temos 2 no município, um de segunda-feira e um de quarta-feira, para os professores que têm 2 contratos, que é o meu caso. Na quarta-feira, a gente não faz o HTPC dentro da nossa escola. A gente faz o HTPC em 3 polos, devido justamente a não ter um número tão elevado de professores como tem o da segunda-feira para fazer dentro da escola. Então, a gente levantou junto a esses professores a demanda de formação que eles têm também. Pensamos numa formação prática, em formações de práticas pedagógicas, em oficinas. Conversamos com o IFISP se disponibilizou a atender toda a demanda levantada por estes professores, está lançando um edital que é justamente para fazer esse curso de formação na quarta-feira com os profissionais que cumprem a carga horária. A UFSCar, que eu tenho aqui a grata presença da professora Rosa e da professora Aline, estamos desenvolvendo um programa em parceria com elas, programa de mentoria que já é consolidado, né, pelas professoras Rosa e Aline. Quem é da educação conhece, elas vão lançar o programa de mentoria novamente, que é um programa onde professores experientes acompanham professores iniciantes, auxiliando no desenvolvimento da sua prática pedagógica. Conversamos também com todos os profissionais da rede, fizemos um levantamento de todos os profissionais que têm menos de 5 anos de exercício, essa demanda já está com as professoras, levantamos o interesse deles em participar desse curso de formação e já estamos dando continuidade aí a mais essa parceria, esse processo de formação. Além disso, é importante ressaltar que a UFSCar, a gente em contato com o pessoal da Secretaria de Educação à Distância, o pessoal da Secretaria de Educação à Distância colocou à disposição da Secretaria de Educação todo o equiparato que eles têm para a educação à distância. Então, para a gente pensar em cursos de educação à distância, para a gente pensar em cursos híbridos, a UFSCar também se disponibilizou a nos auxiliar nisso e colocar toda à disposição da Secretaria de Educação toda a estrutura do SEAD. O Núcleo de Formação de Professores da UFSCar, que hoje é dirigido pela professora Márcia Onofre, também temos uma parceria com ele, faço parte da comissão lá de implantação do núcleo novamente, e também disponibilizou não só o pessoal, como o seu espaço para formações, para a gente fazer parceria, mais uma parceria da rede com a UFSCar. A Unesp, que o Nino bem colocou, na semana que vem teremos uma conversa com o reitor para verificar, para firmar essas parcerias, para aproveitar a Unesp, que temos aqui a educação em Rio Claro, a educação em Araraquara, que são universidades também. Temos muitos profissionais de Araraquara que atuam na nossa rede e que, com certeza, a gente vai firmar uma parceria muito legal com a Unesp. A USP e o CDCC também são parceiros que se disponibilizaram na questão de formação, dentro daquilo que o campus de São Carlos oferece. Além do Cefortep em Campinas e o CEDEP de Araraquara, que eu já citei, que são os 2 centros de formação também, essas parcerias todas já firmadas. É importante lembrar o que o Nino falou, que, além disso, a gente tem diversas outras instâncias. A gente tem o SEBRAE, o SENAI, como a professora White lembrou, a Embrapa, a FESC, que são parcerias também que a gente tem conversado e que, com certeza, a gente vai firmar aí um grande leque de apoio para essa formação dentro de São Carlos.
Então, a Secretaria de Educação, dessa forma, ela reafirma, por meio do objetivo de inaugurar esse centro, a certeza de que a educação escolar de qualidade ela pode ser conquistada sempre que a oferta de processos de formação seja permanente e esteja sintonizada com a produção pedagógica nacional e internacional. O objetivo consiste justamente em ofertar uma grande variedade de ações formativas, que abrange tanto as diversas faces do fazer pedagógico, como as diferentes contribuições acadêmicas que alimentam a reflexão dos educadores, que atuam diretamente com os nossos alunos, fortalecendo e aprimorando, assim, a educação pública municipal. Então, essa é a apresentação, não vou me estender muito, porque eu acho que a gente tem que abrir para o debate, né, professor? Mas a apresentação daquilo que a gente concebe enquanto a possibilidade da abertura desse centro de formação, as ações que a gente pretende, os objetivos, as parcerias já firmadas, e eu gostaria de agradecer a presença, a oportunidade, né? E passo para a professora White. Se a gente quer uma cidade nova, dinâmica, o grande desafio que a gente tem está em conhecer e reconhecer as nossas potencialidades, organizá-las, dialogar com elas, estabelecer o nosso rumo, o nosso prumo e ir em frente. Então, o que você acaba de expor tem muito disso. Quais são as nossas potencialidades instaladas? Elas podem estar adormecidas ou não, mas elas não encontram o canal devido em direção de um objetivo. Então, as experiências que existem, sempre existe experiência, devem ser colocadas à disposição daquilo que a gente estabelece como a nossa meta. É isso que nós pensamos, não só para o centro, mas pensamos para todas as políticas públicas desta cidade. Nós somos ricos em talento. Nós vamos criar uma imagem, nós estamos em cima de um poço de petróleo, só que a gente não descobriu que a gente está em cima de um poço de petróleo e nem começamos a fazer a prospecção dessa riqueza. Esse é um exercício ímpar na educação nessa direção. Nesse sentido, a palavra à professora Rosa Anunciata, por gentileza. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. E eu estava refletindo exatamente isso que o professor Yas White estava dizendo. É comum a gente ouvir que em São Carlos é uma cidade com um grande número de mestres e doutores, não é isso? Eu acho que a gente precisa reafirmar um pouco mais o número de mestres e doutores que estão na Secretaria de Educação, né? Ou que estão na rede estadual, ou que está também na rede privada, que está na educação de São Carlos, né? Só aqui nessa sala nós temos quantos? Mestres e doutores formados pelo programa de pós-graduação. Inclusive, nessa mesa, 2 em curso, né? Então, isso mostra realmente a potencialidade de São Carlos e desse centro, como realmente dar visibilidade a todos esses conhecimentos que estão, né, presentes, que fazem parte da rede. E realmente eu acredito que é um momento de maturidade mesmo, de toda essa construção, né, de conhecimentos, que a cidade se aproprie disso, né, e que esse centro também possa contribuir para a educação em São Carlos, mas ele pode também ser um polo regional, né, por todas essas potencialidades
que são apresentadas, né? A gente sempre faz uma reflexão de que nos discursos, né, quando se fala dos professores, os professores, paradoxalmente, são apresentados, ora como salvadores da pátria, ora como missionários, como aqueles que vão resolver todos os problemas, né? Ou então como a fonte de todos os problemas, pelas suas dificuldades de formação, pelas rotinas, por uma série de questões, os professores muitas vezes são apontados como fonte dos problemas. Pelo nosso trabalho, todos esses anos, com a formação de professores, o que as pesquisas têm mostrado é que eles não são nem uma coisa nem outra, eles são profissionais, né? E são profissionais em processo de contínua formação, como indicou o professor Asuaiti já no início da sua fala. É importante a gente ressaltar que a formação inicial, que é a formação que o professor tem na universidade, né, ela prepara esse professor para começar a lecionar, para começar o seu trabalho docente. Mas a docência, ela não é apenas um conhecimento técnico que você adquire na universidade e vai colocar em prática na escola. A docência, ela é construída em contexto, é construída nas situações de sala de aula, com os alunos, com os familiares, com os colegas. Então, a formação contínua, ela é importante, não porque falte alguma coisa a esse professor, mas porque o professor está atento a como se desenvolve esse seu trabalho nos contextos em que ele está, nas situações vivenciadas. Então, todas essas questões que a Cissa elencou, dessa demanda dos professores por formação, elas indicam fortemente que os professores da rede municipal estão empenhados em melhorar o seu trabalho. Eles percebem vários caminhos pelos quais esse trabalho pode melhorar, por esse trabalho pode se tornar mais efetivo, né? Então, eu acho que isso é um momento muito importante e que a cidade não deve perder essa oportunidade, por tudo que ela já tem construído, né? E que é importante realmente que esses professores do município de São Carlos também possam contribuir, também possam se sentir parte como formadores desse centro, né? Porque para que isso realmente se efetive como uma política da cidade e não do governo, né? Como algo da educação de São Carlos, né? E também eu concordo com o professor Asuaiti de que, nesse momento, utilizar toda essa competência que já existe, isso não vai demandar recursos, né, nesse momento. Mas, por outro lado, a gente não deve também achar que é só com um talento pessoal que se fazem as coisas, né? É necessário também muito suor, é necessário investimentos, né? E para que isso também não se perca, né? Então, eu acho que essas são questões que a implantação desse projeto precisa detalhar bem, fundamentar, para que isso também não se perca. Porque, às vezes, nós temos muito boas ideias, mas, para realizá-las, é preciso de um trabalho contínuo, né? E serão necessários alguns investimentos, né? Para que isso também se efetive, para que essas pessoas também possam poder se desenvolver continuamente nesse centro e também, enquanto se desenvolvem, colaborar para o desenvolvimento do seu entorno, da sua escola, da sua região. Eu acho que aqui, só para finalizar, queria colocar aí o programa de pós-graduação em educação à disposição. Sempre temos feito parcerias, as pesquisas são realizadas, né, aqui, majoritariamente em São Carlos, e nós ficamos felizes com essa iniciativa e nos colocamos à disposição. Obrigada.
vou fazer uma parte da tua fala. A preocupação financeira até foi uma delicadeza minha. Eu trouxe o diretor financeiro da educação, que está aqui, o Celso, que não vai ter esse problema. Ele me garantiu que não vai faltar dinheiro nos próximos 3 anos, nem para a obra, nem para nada. E a tua preocupação realmente, porque a gente sabe que tendo cortes de programas, mas o prefeito, nós estamos finalizando o orçamento, e o ano que vem é uma previsão de incremento na educação, fora o dinheiro do QESE, de mais 22 milhões a mais na educação de São Carlos. Então, eu tenho a tranquilidade, duplamente, de ter a CISA, de ter o diretor financeiro e o prefeito como aliados nisso aí. Não vai faltar dinheiro, não, viu? Bom, penso que é preciso colocar o trem no trilho e botar para andar. A hora que o trem está andando, a gente vai monitorando esse trem, aparando os problemas, e ele vai andando e vai ser cada vez mais veloz em direção ao seu destino. E lembrar também que a criação de um centro de formação desse naipe, desse escopo, é também um instrumento para se levantarem recursos em outros campos, em outras áreas em que a gente talvez jamais tenha pensado. Dentro dessa competência, ligado à educação, ligado a essas instâncias, até mesmo essas instâncias de financiamento da educação, nós temos aqui conosco, e vou passar a palavra a ele, do secretário de Ciência e Tecnologia, do ex-presidente do CNPq, professor José Galiza Tondizzi. Por gentileza, Tondizzi. Bem, boa noite a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar a audiência, cumprimentar o presidente desta sessão, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Câmara, professora White, os vereadores aqui presentes, Robertinho, Gustavo, o doutor Francisco, cumprimentar muito o caro amigo e colega secretário da Educação, Orlando Mengatti, cumprimentar muito a professora pela sua exposição, a pró-reitora de pós-graduação da UFSCar. Eu precisei trazer meu caderno, porque tinha tantas ideias que foram colocadas aqui, que eu achei melhor organizar para poder apresentar essas ideias. Sem dúvida nenhuma, nós que trabalhamos em São Carlos, eu estou em São Carlos desde 1971, fui o 12º professor contratado da Universidade Federal de São Carlos. Nós sempre nos preocupamos com o fato de que São Carlos, a capital da tecnologia, tão decantada por ter um doutor por cada 130 habitantes, nós não tínhamos muitos mecanismos de transferir esse conhecimento acumulado nas universidades e institutos de pesquisa para a população e para a cidade, para o município. Eu me lembro que, quando eu era presidente do CNPq, eu pedi para fazer um levantamento com 2 assessores que trabalharam durante um ano. Eu disse, eu quero que vocês levantem para mim, em todos os municípios que têm universidades no Brasil, quais são aqueles que têm a maior produção e a mais ampla inovação. E ao final de um ano eles me trouxeram os resultados, e a cidade que estava em primeiro lugar, isso em 1996, era São Carlos. São Carlos já produzia, naquela época, 400 teses de mestrado e doutorado por ano. Mais de uma por dia. Então, nós temos um volume e uma qualidade de conhecimento muito importante no município de São Carlos. E é evidente que este volume de conhecimento
esta qualidade de conhecimento, precisa realmente ser transformada em novas oportunidades para a cidadania, para a educação. E, portanto, a presença, a implantação de um centro desta qualidade, com todo o arcabouço que foi aqui demonstrado muito bem pela professora Cissa, que eu cumprimento efusivamente pelo seu trabalho, sem dúvida nenhuma, ele mostra esse caminho de nós utilizarmos o conhecimento acumulado para produzir um sistema de formação continuada. Eu queria destacar alguns aspectos fundamentais desse centro, senhor presidente, senhores membros da mesa e audiência. Primeiro, a oportunidade da perenidade. Nós precisamos de instituições perenas, instituições que permaneçam ao longo de muito tempo, ao longo de muitos anos, para que, com isso, nós possamos dar continuidade ao processo de desenvolvimento do país. É impossível pensarmos que, após o final de um governo, as ideias que foram colocadas em prática nos governos anteriores sejam descontinuadas. Isso é um prejuízo enorme para o país. Então, destaco a importância da perenidade desse centro e da proposta. Quanto mais eficaz foram as parcerias desenvolvidas por esse centro, que foram muito bem apresentadas pela professora Cissa também, mais forte será a capacidade do centro de se perenizar. Portanto, eu trabalho em ecologia, como todos sabem, com ecossistemas, e os ecossistemas mais resilientes, aqueles que permanecem por mais tempo, são aqueles que têm a maior diversidade e a maior rede. Isso é ciência. E, portanto, quanto maior a capacidade do sistema de se colocar em parceria com as universidades, não só de São Carlos, mas da região, é fundamental. Eu fiquei muito feliz em saber da professora pró-reitora da Universidade Federal, coordenadora do programa de pós-graduação da Universidade Federal de São Carlos, sobre a questão do polo regional. São Carlos é um polo regional e pode ser um polo regional extremamente importante. Além da perenidade, eu destaco o foco, que é o foco na formação continuada, mas com um aspecto muito importante que foi destacado também pela professora, que são, pela professora Cissa, a variedade de ações formativas, que é ampla, com flexibilidade, e, ao mesmo tempo, essa proposta que chega num momento de maturidade. A cidade se encontra pronta para receber uma ideia como esta, implantá-la, desenvolvê-la e colocá-la em funcionamento. Ciência, tecnologia e inovação são dinâmicas. Hoje nós temos mudanças que ocorrem não a cada mês ou a cada semana, a cada minuto. Os professores precisam ser fundamentalmente informados do contexto em que nós estamos vivendo nesse planeta, para que eles possam ter as condições necessárias de repassar esta informação e todas os seus envoltórios para os seus alunos. Com isso, nós vamos ter um papel fundamental na proposta de melhorar e avançar a qualidade do ensino e a qualidade dos profissionais, mas também avançar muito a qualidade do ensino que vai ser transmitido aos alunos, que são alunos desses professores. Chama a atenção para a interdisciplinaridade do programa. O centro, sendo um centro flexível e com uma variedade de ações formativas, sem dúvida nenhuma, ele será interdisciplinar, que é hoje um ponto fundamental no processo todo de abrangência de ciência, tecnologia e informação. Muito bem. Então, quero destacar mais uma vez o uso desse conhecimento
ação coletiva e capacitação de recursos humanos. O centro também ele será muito importante para a integração das várias secretarias do governo. Nós temos feito um esforço muito grande, senhor presidente, para que os secretários trabalhem em conjunto. A prefeitura e a cidade é um sistema. Nenhum secretário pode trabalhar isolado. Nós precisamos trabalhar em conjunto, nós precisamos desenvolver ideias conjuntas, projetos conjuntos, parcerias. Eu tenho feito algumas parcerias com a Secretaria de Educação, gostaria de fazê-las muito mais, se tivesse mais tempo para poder desenvolver essas parcerias. Ciência, tecnologia, educação são áreas de fundamental capacidade de integração. Então, também esse centro poderá ser utilizado para a integração dessas secretarias e para a formação dos docentes que trabalham na rede municipal em termos de pós-graduação. Como é que a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável pode participar mais desse projeto? Primeiro, nós temos trabalhado bastante com as universidades, tanto a Unicep quanto a Federal e a USP, no sentido de ampliar as parcerias, articular essas universidades com os programas existentes, inclusive com a indústria, e, portanto, nós nos colocamos à disposição para que possamos ampliar essa capacidade de articulação. Em segundo lugar, nós estamos preparando uma mudança estratégica no financiamento à pesquisa na cidade de São Carlos. Nós estamos criando a Fundação de Amparo à Pesquisa Municipal, que vai desenvolver e vai apoiar projetos de desenvolvimento de interesse do município. Esta proposta está sendo por nós estudada, já temos a liberação do senhor prefeito municipal e do secretário de Planejamento para produzir os estudos necessários para implantar essa fundação, o que vai dar muito mais flexibilidade ao uso do orçamento e o apoio às iniciativas dos professores das universidades, do ponto de vista de apoio a seminários, a reuniões científicas, a propostas de pesquisa de interesse do município, de modo que este é um projeto que vai se integrar muito bem no projeto do centro. A cidade de São Carlos, estamos colocando a cidade de São Carlos dentro de pouco tempo no programa da Unesco, que é o programa de cidades da aprendizagem. A Unesco tem uma rede de cidades em que as cidades trocam experiências sobre a aprendizagem, a presença sobre suas atividades. A presença de um centro como esse vai dar oportunidade para interações, inclusive internacionais, da cidade de São Carlos com outras cidades dessa rede. Queria dizer várias ainda, para terminar, que a demanda, professoras, é enorme. Nós sabemos disso. Eu sou professor, eu converso com os professores. A demanda para a formação no Brasil, de um modo geral, em São Carlos, é enorme. A demanda para os avanços necessários de aprendizado, de melhorar a capacidade de ensino, de trabalhar de uma forma mais avançada, é muito grande. O centro vai, sem dúvida, e a senhora demonstrou isso na sua análise, na sua estatística, que há uma necessidade de, sem dúvida nenhuma, de suprir essa demanda, não só para sanar deficiências, mas para avançar. Esse é o ponto fundamental. O centro vai ser um centro, senhor presidente, que não só vai sanar as deficiências na formação, mas ele vai avançar a formação, vai apresentar novas propostas, novas ideias, que é fundamental numa cidade que tem, que é a capital da tecnologia, com tanto conhecimento acumulado. Uma outra iniciativa nossa que pode se integrar muito bem nesse centro é que nós estamos estabelecendo o Centro Inteligente de Monitoramento Integrado. Vamos ter um conjunto muito grande de dados em tempo real na área de meio ambiente, segurança pública, defesa civil, trânsito. Esse conjunto de dados e as séries históricas que esses dados vão gerar são uma enorme
quantidade de informações que poderão ser usadas também nesses cursos e nesta formação dos professores. Quanto aos recursos financeiros e ao apoio que um centro desse pode ter, eu não me preocupo com isso. Eu acho que, no Brasil, mesmo em períodos de escassez e de dificuldade, quando se tem um bom projeto, tem recursos. Nós precisamos, e não só recursos do Brasil, nós temos recursos externos que poderão apoiar muito bem recursos internacionais, como já foi mencionado pelo presidente. Então, eu acho que esse é um ponto que, sem dúvida nenhuma, é fundamental. E gostaria de terminar com 2 menções importantes. Nosso governo municipal, nós percebemos claramente das nossas discussões e das orientações do prefeito, esse governo tem uma proposta estratégica para São Carlos. Não há dúvida sobre isso mais. Nós estamos com 8 meses de governo e temos uma proposta estratégica para o município de São Carlos, que eu poderia resumir em 3 pontos fundamentais: desenvolvimento, modernização e sustentabilidade. Esses são os 3 pontos fundamentais da proposta estratégica desse governo. E, finalmente, eu quero dizer que eu estou aqui para cumprimentar o secretário de Educação, sua equipe, pela magnífica e importantíssima proposta para o município de São Carlos. Ele será tão importante, esse centro, como foi a implantação da Escola de Engenharia em 1954, com a USP, como foi a implantação da Universidade Federal em 1969. Ele será tão importante quanto essas duas instituições. Vai ficar na história de São Carlos e vai dar a perenidade necessária para que a cidade dê os saltos de qualidade em ciência, tecnologia, inovação e formação continuada de professores. Então, quero dizer que, do ponto de vista da Secretaria de Ciência e Tecnologia, estamos dando todo o apoio a essa ideia e à implantação dela e faremos todo o possível para nos integrar neste projeto. E também estou aqui como professor. Eu sou professor, eu tenho 50 anos de profissão. E, como professor, eu só posso aplaudir uma ideia como essa, que é a passagem do conhecimento, o avanço do conhecimento numa cidade em que eu vivo há 46 anos. Muito obrigado. Meus parabéns. Dando continuidade, eu vou passar a palavra para os vereadores presentes e, em seguida, para o público presente, que certamente tem as suas indagações. Passo a palavra ao vereador Chico Loco, secretário da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Boa noite a todos. Quero parabenizar o professor Azuaite. Quero parabenizar a vocês, profissionais da educação. E esse projeto também está de parabéns. Um centro de formação, de capacitação e de melhoria do rendimento profissional de cada um dos professores. Quero parabenizar o meu amigo, colega de partido do PSB, Nino Mengatti, secretário da Educação. Acima de tudo, um homem democrático, como é para ser, né? Como o PSB gosta de fazer, com democracia e, principalmente, não é um projeto para partido, não há projetos para o partido, a gente pensa em projetos para a humanidade. Parabéns ao Nino. Quero parabenizar especialmente a professora Maria Cecília Derisso, é esse o nome, né? Seminário esquece o seminário, porque Seminário Derisso. Tem o Chico Seminário nessa história aí. Não é só Derisso, não. Tem o Chico Seminário nessa história. Pela iniciativa de elaboração do projeto, de correr atrás. E olha, Maria Cecília, uma coisa certa e séria que nós temos aqui é que, ainda que outras cidades que já têm centros semelhantes nos serviram como moldes, nós temos que ter uma coisa em nossa meta, em nossa mente, como um foco.
Nós temos que superar todos aqueles em sua qualidade, na sua capacitação, na sua formação, no aprimoramento dos nossos profissionais, porque nós temos condições e competência para isso. Então, eu vou lançar aqui um desafio para o Nino, para você e para todos nós, para todos vós, que seja esse centro, que venha ele superar aqueles que já existem naquelas cidades que você aqui citou. Porque, quando a gente fala de política, né, eu não gosto do termo política pública, porque eu acho que é redundância falar política pública, porque se é política, já é para o público. Né? Então, a gente vê que o que é a educação? A educação é uma forma de transformar o ser. Eu sou profissional médico, né, mas eu trabalho, a minha especialidade, minha área de atuação está muito ligada ao desenvolvimento, principalmente ao desenvolvimento humano. E a educação é justamente você transformar o ser humano da mesma maneira que uma máquina processa uma matéria-prima em um produto acabado, aprimorado e melhorado. Então, esta é a finalidade da escola. O ambiente escolar é algo muitíssimo importante, porque é claro que o nosso comportamento pode modificar um ambiente, mas o ambiente pode muito melhorar o nosso comportamento. E o ambiente escola, o ambiente que promove o ensino, o ambiente que contempla a educação, ele tem a finalidade de transformar os alunos. Muito relevante, muito importante essa preocupação que quando a gente está pensando na melhor capacitação, na diferenciação dos profissionais da educação, nós estamos melhorando o ambiente para os alunos e com essa melhoria, certamente o resultado desse aluno será melhor. O meu sonho, enquanto político agora, né, enquanto cidadão e enquanto médico neurologista que eu sou, é ver uma escola que trate todos os alunos como pessoas especiais. A gente vê aqui uma forte ligação da educação especial na cidade, né? A gente vê a educação especial como mote de muitos discursos, mas se nós olharmos para todo aluno como um aluno que nosso empreendimento será máximo para que o aprendizado dele seja o mais eficiente, certamente nós teremos uma escola de excelência, uma educação de qualidade e, acima de tudo, um ambiente escolar mais acolhedor e muito mais produtivo que vise o desenvolvimento para o Brasil. O professor Tundizi falava que ele, que é profissional ligado a meio ambiente, com tantas expertises e aptidões, nós estamos aqui copiando do senhor esse projeto. Vamos trabalhar o meio ambiente escolar, que esse ambiente determine uma fonte muito mais produtiva, muito mais frutífera do que aquela que nós temos observado. Porque é verdade que nós temos muito, inclusive em nossa cidade, alunos que chegam ao ensino médio subalfabetizados. E é bem verdade que nós vemos que a juventude parece que não sabe mais escrever. Parece que a juventude não sabe mais falar o português. São inúmeros os erros de português, são inúmeros os erros vernaculares, as questões ortográficas, e o quanto que aprender comunicação e expressão melhora o comportamento humano, porque a gente tem que ter obediência a regras. É fundamental uma escola fundamental que prepare muito bem essa criança, que ela, aprendendo a escrever, aprendendo as regras ortográficas, ela vai certamente ser um adulto mais obediente e vai aprender desde pequeno a obediência às regras. Nós temos que prestar muita atenção nisso, porque o Brasil carece de uma revolução na educação. Eu tenho certeza que aqui em São Carlos nós podemos dar o pontapé inicial para isso. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns a todos. A palavra, vereador Gustavo Pose, membro da Comissão de Educação.
Boa noite a todos, professores, diretores, funcionários da Secretaria de Educação. Eu quero agradecê-los a presença, primeiramente, porque eu acredito que a educação está sendo feita aí, com vocês, na direção e na coordenação das escolas e também dentro da sala de aula. Quero cumprimentar o vereador Azuaite, Robertinho Mori e o Chico Louco, meus pares aqui no Legislativo da cidade. Secretário Nino, né? Tivemos em Limeira uma boa experiência. Conhecemos lá o centro de formação deles, né, Nino? Um negócio... Na hora que eu entrei naquele teatro e vi o tamanho daquele eu falei, meu Deus, a gente precisa de algo semelhante. Se não conseguimos fazer algo igual, mas que aquilo seja pelo menos um norte para que nos inspire, né? O professor Tundizi, brilhantemente, também falou aqui hoje com a gente. Maria Cecília, parabéns pela apresentação e um carinho especial para a Rosa, coordenadora do curso de pós-graduação, no qual eu sou um mestrando, né? Isso, eu sou um mestrando no programa de pós-graduação em educação, na UFSCar. E é justamente nesse ponto que eu quero começar. Eu sou professor da rede pública estadual. E eu acredito que os professores da rede municipal passam também hoje, e acredito que no futuro, com esse centro de formação, não venham a passar mais. A única formação considerável que eu tive, sou professor desde 2010, a única formação considerável que eu tive, desde que sou professor do Estado, foi oferecido pela UFSCar, numa especialização de ensino de filosofia, que foi coordenada na situação pela professora Adriana, né? Então, isso já mostra a importância do programa de pós-graduação para a nossa cidade, né? Foi 1 ano e meio de estudos, onde foi uma parceria com a UFSCar, uma pós-graduação, uma especialização de excelência, feito por um programa de educação que é um dos melhores do Brasil. Por que quando eu coloco isso, de certa forma eu gostaria, como professor, que isso fosse multiplicado. Tanto é que quando nós tivemos na reunião da Comissão de Educação, um dos pedidos que eu fiz foi justamente que esse centro de formação não esqueça dos professores estaduais. Por que eu digo isso? Porque os professores da rede pública estadual, eles estão formando os são carlenses. E, infelizmente, o Estado, ele na formação de professor, ele não é eficiente. Mas que nós possamos, diante desse centro de formação, aproveitar toda essa estrutura para que os professores da rede pública estadual também possam desfrutar dessa formação que vai ser oferecida na cidade. Essa foi a primeira preocupação que eu coloquei. Aqui eu não vou ficar me alongando, falar da importância do centro de formação, porque todos aqui já disseram, né? Como professor, a gente tem que estar sempre se atualizando. Não dá, um professor que para de estudar, ele corre o risco de ficar preso no tempo, né? Então, hoje, como professor de filosofia da rede pública estadual, eu tenho, tirando a formação de Direito, né, sou licenciado em Filosofia, tenho especialização em Filosofia Política e Ética, especialização em Ensino de Filosofia, da UFSCar, e hoje sou mestrando no Departamento de Educação na UFSCar. Então, nós estamos em constante aprendizado. E eu acredito que esse centro de formação trouxer para os professores a oportunidade de estudar, com certeza, sem erro de arriscar, os professores abraçarão essa ideia. Porque nada mais gratificante do que perceber que a cada dia nós somos melhores como professor. E por isso que eu fiz questão de, no início da minha fala, parabenizar todos vocês, que são os verdadeiros responsáveis pela educação da nossa cidade. Quando eu parabenizo o Nino pelo excelente trabalho que ele tem desempenhado, Nino, eu falo assim, você é uma pessoa de sorte. Nós estávamos em 4, você e mais 4, eu percebi a capacidade e o interesse, né? Eles estavam lá
querendo saber como funciona o sistema lá de Limeira, que em especial é a questão do Bolsa Creche. Então eu percebi que os professores têm empenho. E isso, a nossa cidade, eu quero aqui falar que está de parabéns nesse ponto. Vou me encerrar por aqui para que nós possamos abrir espaço para mais pessoas. Muito obrigado, Nino, parabéns pela iniciativa e fazendo um registro aqui. O que eu admiro nessa postura sua de hoje são duas. Uma é a criação de um centro de formação que não é uma política de governo, é uma política que avance outros governos. Isso é uma coisa que você me falou lá em Limeira, nós não temos que parar de pensar de um governo e sempre pensar para frente. Nós temos que pensar nas gerações futuras. E aqui quero deixar um registro e o meu apoio pela iniciativa de fazer com que os diretores e supervisores das escolas sejam concursados. Porque a educação não pode estar no banco de negócio entre o legislativo e o executivo. Muito obrigado. O vereador Roberto Mauri Roda. Professora White, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, muito bem representando juntamente com o vereador Pose e o vereador Chico. Eu não sou especialista na área de educação, porém eu acredito muito, vim para aprender e coloco o meu mandato, Nino, juntamente com toda a equipe dos professores à disposição. Eu vejo assim com muita importância e sinto de verdade o interesse para que tenhamos um resultado, não somente num discurso onde a gente entende que muito a gente gostaria que acontecesse e não tivesse o apoio do Executivo. Eu sinto que há o apoio do prefeito Ayrton. Eu sinto que há pessoas capacitadas para isso. Então, eu torço e coloco o meu mandato à disposição. Parabéns a White e toda a comissão por promover esse discurso e esse debate muito importante para nós. Parabéns a todos os professores, diretores. Nino, sucesso. Tá bom? Muito obrigado. Parabéns, vereador. A sua fala suscita uma preocupação que eu tenho. Nós precisamos fazer com que todos os vereadores abracem essa causa, abracem essa bandeira e aprovem esse projeto quando ele chegar aqui. Esse processo é democrático. Houve todo um processo que envolveu muita gente, muita discussão para elaborá-lo. Pronta a ideia, o secretário Nino e a equipe foram à Comissão de Educação para debater com a Comissão de Educação o projeto, que ainda não veio para a Câmara. A comissão houve por bem organizar essa audiência pública para que vereadores e a comunidade educacional de São Carlos tomassem conhecimento, pudessem debater, pudessem indagar tudo sobre esse projeto. Ele vindo para a Câmara, a gente tem que defendê-lo e evitar que ele seja descaracterizado, desfigurado por emendas, às vezes, que não passam pelo crivo do devido debate e da devida discussão. Então, é abraçar esse projeto como uma causa da educação. Eu tenho certeza que um dia os vereadores que fizerem isso serão reconhecidos. Palavra aberta ao público. Claro.
Boa noite, professora White, vereador que está presidindo essa sessão. Meu nome é Nelson, eu sou professor da rede municipal e também sou presidente do Conselho Municipal de Educação. E eu estou aqui, não para falar só por mim, mas para falar por outros membros também do Conselho. Graças à tecnologia hoje, vários estão nos assistindo e estão mandando perguntas aqui sem parar. Ainda bem. Vários salientaram, Nino, da importância desse projeto virar lei, para que não seja temporal, que se concretize. E outros conselheiros também mandaram a sugestão da casa de formação, do centro de formação, ser também um centro dos conselhos, porque a gente tinha até então uma casa dos conselheiros, que por motivos políticos, não sei, talvez não exista mais. Tudo bem? Agora, algumas questões mais pontuais, talvez é para o Celso, que é a pessoa que cuida do dinheiro. Se as ações do centro já estão previstas na LOA de 2017, e como vai funcionar o esquema das parcerias. Se vai ser por chamamento público, se vai ser por convênio. Eu queria que o Celso falasse um pouco. Tudo bem? E mais uma vez eu queria colocar o conselho à disposição e agradecer a todos os presentes. Tudo bem? Celso. Isso aqui é um transtorno desse microfone. Não. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, senhores e senhoras. O Centro de Formação é um projeto do governo do Ayrton, junto com o Nino e a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação ela vem desenvolvendo vários trabalhos para que a gente consiga recursos de outras áreas. Por exemplo, nós conseguimos, através de, trazendo o transporte escolar para a Secretaria de Educação, aumentar o recurso que vem do Fundesp de 50% para 91%. E o recurso que a gente utilizava para pagamento do transporte escolar, a gente vai utilizar para outras atividades dentro da educação. E o centro de formação faz parte disso. O prédio que a gente vai ocupar agora é um prédio que a Secretaria de Educação sabe a importância dele para a cidade de São Carlos. É um prédio que não vai sofrer grandes transformações, tá? Pelo menos transformação estrutural ele não vai sofrer nenhuma. O grande problema daquele prédio ali era o telhado, porque chovia dentro, e esse problema já foi solucionado. A Secretaria de Obras, junto com a engenheira Michele, já esteve no local, já fazendo o levantamento para a gente já iniciar as obras. E isso tudo está dentro desse recurso que a gente está conseguindo para aplicar na educação. Com relação à LOA de 2018, como todos aqui já falaram, o Centro de Formação forma profissionais e a formação ela é continuada. Então, claro, está previsto na LOA de 2018, 2019, 2020, 2021, nesse processo todo. Com relação a chamamento e parcerias, aproveitando... Plano plurianual, você quer dizer? Oi? Plano plurianual. Desculpa, plano plurianual. E vai estar previsto na LOA de 2018. Com relação, até aproveitando o gancho do professor Tundizi, um bom projeto, e esse aqui é um bom projeto, consegue recursos também de fora. E as parcerias, com certeza, dentro da lei, sim. Quando necessário, vai sim ter chamamento. Quando necessário, sim, vai ter licitação. Sua fala me permite um gancho de dizer algo em que eu já pensei e posso estar expressando aqui. Eu tenho uma vontade louca de destinar parte de emenda parlamentar para esse centro de formação. Será muito bem-vinda. Será muito bem-vinda.
Continue em aberto a palavra. Você terminou? Eu já terminei. Ah, tá. Obrigado. Aperta o botãozinho, por favor. Eu estava esperando alguém me perguntar. Não. Vai indo, a gente acostuma. Continua aberta a palavra. Olha, quando eu dava aula, quando a gente falava assim para a classe, entendeu? E ninguém falava nada, ninguém tinha entendido. Fala, Nino, com a palavra, secretário Nino. Em que pese o horário, a colocação que o Nelson faz é pertinente. Nenhum centro vai nascer. O que nós precisamos é deixar ele de maneira perene e não de uma política só de um governo. Nós tivemos uma informação essa semana, o PAR de 2018, 17, 18 já está aberto. E tem muito recurso federal para esse centro, para que nós tenhamos uma política de formação permanente. Ora, essa, a primeira atitude nossa é que ele tenha a parte legal tranquila, por isso que votação na Câmara, na LOA, no PPA, e nós já vamos incluir, porque abre agora o PAR, agora em setembro, para a inclusão do PAR 2018, 2019, 2020. E, pasme, o governo federal, apesar das crises, como o Oswald falou, a educação vai ter para os centros de formação do país inteiro, e São Carlos não pode ficar fora disso, na ordem de 200 milhões de reais para os próximos 4 anos. É claro, não é só para São Carlos, gostaria que o centro estivesse só aqui. Se nós não começarmos, olha, entre o ideal, o bom e o ótimo, eu vou ficar com o bom. Nós vamos começar o centro, vamos votar o centro, começar. Eu tenho confiança, não só no nosso time, mas no prefeito e na Câmara. E vou pedir, e se for preciso, eu vou ser um mascate, no bom sentido da palavra, de colocar o centro de formação embaixo do braço e correr o país e correr Brasília. Como bem disse o nosso amigo e companheiro de partido do PSB, a partir de janeiro, o governador do estado será o Márcio França, que é do nosso partido, que é do PSB. Isso significa que vai dar mais ou menos. Óbvio que nós vamos usar o que nós temos de prestígio, o prefeito tem, eu tenho um pouco, os vereadores têm, para reivindicar no Márcio verba também da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Ailton Dias vai me ajudar lá, nós vamos lá falar com o Márcio. Quando o governador esteve aqui, essa semana passada, o vice, o Márcio, o primeiro pedido que eu e o Chico Louco fizemos, o Oswald também esteve lá no CPP, para investimento na educação. Ele falou, olha, nem que seja por um ano, a partir de janeiro a caneta está comigo. Eu vou lá, sim, vou colocar o projeto embaixo do braço, não para colocar, só para colocar, mas para reivindicar. E quero tranquilizar o Conselho, nós vamos buscar, se é uma coisa que eu tenho na minha vida, e na minha vinda para São Carlos, é foco. Estou focado nesse projeto. Eu acho que as reformas, a reforma do estatuto, tudo, mas o centro de formação não é só a menina dos olhos, é a moça dos olhos, é tudo, e vai ter dinheiro, nem que seja o último ato que eu faço aqui nos últimos 4 anos aqui em São Carlos. Pode confiar em mim, tá bom? Como? Eu queria convidar, inclusive, nós temos parte disso, desse processo importantíssimo, dia 1º e 2 de setembro, a Conferência Municipal de Educação. Dia 1º nós vamos fazer no SEMAC, e aí o pessoal me chama de Movimento Sem Terra, viu, diretora? Nós vamos usar o Florestan Fernandes no sábado, usar lá o auditório, para que a gente faça, dentro dessa política de formação, e os quadros que tem, grande parte que vem aqui nos ajudar, são daqui professores da Federal, mas eu queria convidar, aproveitar, para a Conferência Municipal de Educação. Então, os nortes que nós estamos tomando, a revisão do Estatuto, que já faz 10 anos, o centro de formação, as reformas, também sensibiliza o prefeito. Assim como as diretoras, eu conheço grande parte delas, ela fala, eu brigo pela minha unidade. O Ayrton, como um bom prefeito, fala, olha, ele comanda a cidade, mas cada secretário que briga pela minha pasta. Na educação, eu falei, olha, pouco dinheiro não resolve. Ele falou, eu vou colocar 20 milhões a mais na educação, fora o QESE. São 30 milhões a mais, 30 milhões. Nós precisamos ter parcimônia no uso
Dinheiro público não é banco, não é para dar lucro. O lucro é no investimento do professor, na qualificação, nas obras, na qualidade. Eu, dinheiro público, se tiver 1 centavo no cofre, eu raspo tudo e faço o Celso buscar um pouquinho mais, que é a posição do diretor financeiro. Se eu só tranquilizar, Nelson, você, o conselho, eu tenho muita confiança. O processo e o projeto, nós estamos fazendo todo um processo, como bem disse o presidente. Não é começado agora, nós não estamos no final. É claro que a Câmara, e isso, se for preciso, eu vou vir aqui e vou chamar os nossos profissionais da educação para um dia da votação estarem aqui, que é fundamental. Não é um projeto do Nino, do Ayrton, não tem nome. Não tem nome. O nome é melhorar a educação pública aqui de São Carlos. Fique tranquilo que as coisas vão sair, senão eu mudo de nome. Tá bom? Ok. Professor Tondizzi. Esse aqui. Eu vou só complementar o que disse o secretário da Educação e o próprio presidente. Eu queria lembrar algumas coisas do passado de São Carlos que são muito importantes. Por exemplo, eu não sei se todos sabem, mas a Escola de Engenharia de São Carlos começou onde hoje é a CDCC, em 1954. Todos os departamentos da Escola de Engenharia de São Carlos estavam agrupados no prédio da CDCC, com alguns professores que começaram a trabalhar nesse projeto. E vejo no que se transformou a Escola de Engenharia de São Carlos hoje, e depois, aos poucos, foram sendo criados o Instituto de Física, o Instituto de Química, o Instituto de Arquitetura, o Instituto de Matemática e Computação. Então, essa ideia de começar o projeto com os recursos que existem e fazer avançar o projeto, ampliando a sua capacidade conceitual e de alianças, é o fundamento. Da mesma forma, a Universidade Federal de São Carlos. Quando eu vim trabalhar na Universidade Federal de São Carlos, em 1971, eu já disse que eu fui o 12º professor contratado, o reitor me apresentou, da época, o professor Heitor Gurgulino de Souza, 2 coelheiras da fazenda que iam ser meu laboratório. Falou, eu não tenho dinheiro para construir laboratório, tem 2 coelheiras aqui que você vai ter que adaptar para transformar em laboratório. Fizemos isso. A partir das 2 coelheiras, mais tarde, instalamos o primeiro curso de pós-graduação em Ecologia no Brasil, em 1976, que produziu já 1000 doutores, e dos quais saíram todos os outros 34 cursos de pós-graduação em Ecologia no Brasil. Então, esse começo é um começo árduo, mas é um começo que vale a pena, porque a ideia central está pronta. E tendo a ideia central pronta, a infraestrutura vem com o trabalho que se fizer e com as parcerias. Então, é isso que tem que fazer. Por isso, nós temos realmente que apoiar essa ideia, fazer ela frutificar. A Câmara Municipal tem um papel extremamente importante, estratégico na aprovação desse projeto. Eu tenho absoluta certeza que ele vai ser aprovado e como diz o presidente, ele poderia e deveria ser aprovado por unanimidade para demonstrar o forte apoio do município e da população de São Carlos a essa ideia, de modo que eu queria dar esse testemunho que, tendo uma boa ideia e tendo um início com perspectiva, não há o que errar. Funciona e vai funcionar. A história de São Carlos mostra isso nos seus vários aspectos. Obrigado. Continue aberto a palavra. Não havendo ninguém mais. Ninguém mais? Não é casamento, mas... Olha, não se calem para sempre, não. Continue sempre falando, tá? Mas, não havendo mais nenhuma indagação a ser feita, eu quero passar a palavra ao secretário Nino para suas palavras derradeiras. Eu quero agradecer imensamente a você, Azuarte, ao Chico, agradecer ao Gustavo, ao
todos os vereadores que estiveram aqui, os que não estão conosco nessa noite. Agradecer pelo brilhantismo, não é só pela referência histórica, do Tundizi, nós não nos conhecíamos com tanta profundidade. É um conselheiro, não só por ser uma sede sapiência, né, do conhecimento que tem, mas da maturidade, que não é só a idade. Tem gente que tem tanta idade, não tem maturidade para poder vir aqui essa noite e oferecer tanto. Agradecer de maneira especial a Rosa. Nós vamos fazer uma parceria. Se não tiver dinheiro, a Federal, eu negocio com a Wanda, ela passa um pouquinho do dinheiro da Federal para o centro, depois a gente devolve, no final nós damos um jeito lá. Não vai faltar dinheiro para... Não, nós vamos conseguir. É um desafio que você me lançou, eu vou conseguir, eu tenho certeza. Quero agradecer de maneira assim, muito forte, mais uma vez, a Silmara, pelo apoio. Agradecer aos diretores e diretoras, aos supervisores da secretaria, sem os quais também nós somos poucos, mas mas é um pouco que vale muito, né? Eu vejo a estrutura, e não reclamo das coisas não, mas são homens e mulheres valorosos que nos ajudam muito lá. Agradecer ao Celso, que tem uma responsabilidade muito séria. Quando nós abraçamos o centro, ele também abraçou, tem nos ajudado a resolver. Agradecer a Juliana pela paciência. Ser chefe de gabinete de um aloprado é meio difícil, né? Que todo dia o ritmo é um pouquinho maior. Mas agradecer de maneira especial por esse momento, que eu tenho certeza, ninguém vai apagar a história de ninguém. Mas hoje, considerar que numa sexta-feira à noite, nesse 26 de agosto, vai ser um marco histórico. 25 de agosto. Eu sei, porque é que amanhã já tem hoje outra é dia atividade. do soldado, É dia eu do tinha soldado. que levantar cedinho para ir no tiro de guerra. E amanhã nós temos outros eventos da educação. E não deu para ir. Mas agradecer às White, porque vai ser um momento histórico, assim como vai ser a votação. Sem um demérito ao passado, mas vai ser um divisor de águas. Eu tenho muita confiança nesse processo. Se for preciso, nós vamos mobilizar os 2.000 funcionários da rede para no dia da votação. Aí você muda a sessão de lugar, a gente leva os 2.000 funcionários, que é indispensável para a história de São Carlos que nós tenhamos. E a vocês, White, pela prontidão também de nos atender, de entender e colocar na comissão, porque isso é uma visão do futuro. Nós vamos passar, mas vai ficar na história de São Carlos e você vai ser um dos grandes responsáveis por esse centro, junto com a Comissão de Educação e com a Câmara, vai ser um diferencial para as vidas de todos os alunos, o corpo docente, discente, mas para a história da Câmara Municipal, quero agradecer. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Ao encerrar essa audiência pública, eu quero agradecer as referências elogiosas e não sou merecedor de tantos elogios quanto os que foram feitos aqui, mas agradecer a sabedoria, ao conhecimento, aos esclarecimentos dados por todos os que tiveram oportunidade de se expressar nessa audiência pública. Mas dizer para vocês o seguinte, bem curto e bem simples. Eu estou na vida política desde antes de nascer. Desde antes de nascer. Eu sou neto de um exilado do regime português, do regime de força de Portugal. Então, em casa sempre se respirou política. Fiz política estudantil no secundário. Na universidade fui presidente de centro acadêmico, candidato a vice-presidente de UEE e coisa e tal. Então, sempre respirei política. A Câmara Municipal veio como decorrência disso. Mas dentro da política eu sempre procurei buscar o caráter formador, caráter educador. Não existe partido político nem ação política que não seja pedagógica para ser séria.
para ser necessária, para ser essencial. Política e educação, política com P maiúsculo e educação com E maiúsculo, são coisas que caminham juntas, de mãos dadas. Talvez vocês não tenham a dimensão do momento histórico que vocês estão vivendo aqui, nesse plenário, hoje. Com a minha experiência política, eu posso, sem a menor sombra de dúvida, dizer para vocês: estamos vivendo um momento histórico. Vamos em frente. Nós vamos, a partir desse momento, mudar e muito as relações educacionais na cidade de São Carlos. São Carlos, a partir de agora, vai ter condições de ser outra cidade. Eu tenho fé nisso. E eu preciso que todos vocês tenham fé no próprio taco, porque vocês vão fazer história. Boa noite, muito obrigado.